Bem-vinda e bem-vindo ao canal do Palavrizar. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre temas de redação da Fundação VUNESP, que organiza vários vestibulares pelo país, assim como inúmeros concursos. Então, se você quer saber mais como são essas provas de redação, vem comigo. A Fundação VUNESP, gente, surgiu dentro da Unesp e no início realizava apenas as provas dessa universidade. Mas com o tempo ela foi se descolando da Unesp e hoje é uma das maiores empresas organizadoras de concursos e de vestibulares do país. Na verdade, desde que ela assumiu o Enem, é a maior do país, tá? E essa fundação tem todo um princípio na elaboração e na correção de temas. Então, quando eles têm autonomia para fazer uma prova com a cara deles, eles vão seguir sempre o mesmo modelinho. Eu disse quando tem autonomia, porque, por exemplo, no caso do Enem, quem define os critérios de correção, o modelo da prova, é o INEP, o Ministério da Educação, e a Fundação VUNESP é responsável apenas por organizar a correção. Mas em um vestibular como a Unesp ou a Unifesp, é ela a fundação que decide quais são os critérios usados, ok? Mas qual é esse modelo, afinal de contas, da Unesp? Basicamente, é um modelo com um tema em forma de pergunta, guarda, e uma avaliação que vai olhar se o candidato respondeu a pergunta e depois, muito importante, se a justificativa para a resposta foi bem elaborada. Claro, também olha a questão da linguagem, prova de redação, sempre vão olhar a questão da linguagem, que vai levar em conta o padrão formal e a coesão. Mas falando assim, gente, fica um pouco abstrato, então eu trouxe alguns temas de 2020 feitos pela Fundação VUNESP. Dá uma olhada aqui, ó. Tem algumas faculdades públicas, tá? Como da Unesp, o carro será o novo cigarro, ou o da FAMERP, ou da FAMEMA, vai lendo aí, eu não vou ler todos não, tá? Ou da Unifesp, ou de algumas particulares, como da Medicina de Jundiaí, da Santa Casa em São Paulo, ou da São Camilo. Repara que em praticamente todos eles tem uma pergunta, e nesse aqui vou destacar da Santa Casa, mesmo não tendo uma pergunta, foram colocados dois lados, o que cria uma espécie de pergunta implícita, se o legado foi o racismo ou uma democracia racial. E se a gente olhar temas mais antigos, vai ver a mesma coisa. Eu não vou ler todos esses, tá, gente? É uma lista grande, mas eu vou colocar aqui os temas que já caíram na Unesp desde 2016. E repara lá, por muito tempo tinha 2 provas por ano. Então, dá um pause e olha esses temas todos aqui. Viu? Como todos eles, gente, todos eles são perguntas e acontece muito parecido em outras provas. Olha esses temas aqui da FAMERP, que é a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Eu não vou ler, então dá aquele pause e olha de novo esses temas todos. Você pode dizer que esse aqui é de 2019, a obrigatoriedade da vacinação entre prevenção e doenças e o respeito às escolhas individuais? Não é uma pergunta, mas repara de novo como a estrutura é de uma pergunta, mesmo que implícita, já que de certa forma você vai ter que responder se é uma questão de escolhas individuais ou não, ou pelo menos discutir isso. Dá uma olhada nesses temas aqui da Unifesp, também conhecida como Faculdade Paulista de Medicina. Repara de novo, já percebeu o padrão? Tá sacando esse padrãozão? E para fechar, olha os da FAMEMA, que é Medicina de Marília, também é pública. Aqui, em 2017, o excesso de cirurgias plásticas e uma sociedade de padrões de beleza opressores impostos pela mídia, esse aqui foi a única vez em que não tinha um tema com uma pergunta. Gente, o único tema no meio de 26, eu não sei se você contou, eu coloquei aqui na lousa, 26 temas da VUNESP, tá? E só um não era pergunta ou com essa pergunta implícita. Então, você que vai fazer alguma redação feita pela Fundação VUNESP, já pode esperar. O tema vai ser muito provavelmente uma pergunta. E a grade de correção deles é relativamente simples. Em tema, eles olham apenas se o candidato respondeu completamente a pergunta. Dá uma olhada em algumas grades. Essa aqui, ó, era da FAMEMA de 2020. A pergunta era se a redução da maioridade penal ia diminuir a violência. Para tirar nota máxima, o candidato, a candidata, tinha que falar de, olha lá, maioridade penal, da redução da maioridade penal e se isso ia diminuir ou aumentar
a violência. Em um tema assim, acredite você, tem muita gente que só discute a questão da maioridade penal ou da sua redução, dizendo se isso é justo ou não, certo ou errado. Mas a pergunta não era se isso era justo ou não, era se ia diminuir ou não a violência. Então, quem não relacionou maioridade penal à violência já perdeu um ponto precioso aqui. Ou então, vamos ver um pouquinho mais antigo, esse da FAMERP de 2018. O tema era o fracasso da lei de cotas para deficientes, negligência das empresas ou falha do Estado. Olha como era a grade desse tema aqui, ó. Para tirar nota máxima, você precisava falar do fracasso da lei de cotas para deficientes e dizer se isso era negligência das empresas ou falha do Estado. Gente, era a pergunta, tá? Repare que tem esse e ou, o que permite você dizer que era um problema tanto das empresas quanto do Estado. Mas o mais interessante é você notar aqui a nota 2, que é quando você começa a perder um ponto no tema, e reparar que nela falta sempre alguma coisa. É esse sem, tá vendo aqui na grade? Que pode ser não mencionar empresa ou Estado ou não mencionar o fracasso. Em resumo, se você colocar todos os elementos do tema, você já tem a nota máxima em tema. É moleza, gente. Vamos lá, vamos fazer uma outra coisa. Dá uma olhada naquele da Santa Casa de 2020, que não era exatamente uma pergunta. O tema era legado da escravidão no Brasil, entre o racismo e a democracia racial. De novo, olha, a grade é oficial, tá? É a grade da Unesp, eles disponibilizam, isso é público. Para nota máxima, não bastava falar de racismo ou de democracia racial. Era preciso discutir todos os aspectos do tema. A questão do legado, a escravidão, o racismo e a democracia racial. E uma prova como essa, o que você tem que fazer é discutir o tema todo, ou responder a pergunta completamente, a pergunta real que eles fizeram. Às vezes eu brinco com os meus alunos, quando eu pego um tema desse, eu faço a brincadeirinha, chega pra mim e fala assim, Marcelo, né, onde você mora, né? Você fala assim, eu sou o professor. Cara, você respondeu uma coisa certa, mas não foi o que eu perguntei. E às vezes o pessoal faz isso numa prova dessa da VUNESP. Se você fizer isso, vai perder, vai dar errado. Agora, se você fizer direitinho, você já vai ter a nota máxima em tema. É molezinha. E, gente, isso é mais importante, muito mais importante, que ficar enchendo sua redação com citações. Se você leu essas grades direitinho, viu que na VUNESP não tem essa de repertório. Esse negócio de repertório é coisa do Enem. E aí o cara quer colocar isso na VUNESP e não é, tá? Não é assim que funciona. Então, vamos lá. Como fazer para se preparar para essa prova, para esse tipo de tema? A dica aqui do Palavrizar é pegar temas com essa cara, forma de pergunta, ou se preferir, em forma de dilema, e treinar com eles. Para você que está muito acostumado apenas às redações do modelo Enem, eu aconselho demais que você treine bastante para perceber a diferença entre os dois modelos e que você perceba que são praticamente dois gêneros textuais diferentes. Embora ambos sejam dissertações, em um tema assim, o da VUNESP, não faz muito sentido pensar em proposta de intervenção. Assim como lá no Enem, não vai fazer muito sentido você pensar em uma resposta justificada, que é o que a gente está falando aqui na Unesp. Quanto aos outros critérios, o importante é ter um bom domínio da linguagem, que inclui um bom domínio dos recursos coesivos e, ao responder a pergunta, construir uma boa justificativa. Resposta justificada, sem contradições e com uma resposta explícita. E se quiser começar a treinar já, e eu recomendo muito que você comece, você pode fazer um desses temas antigos que eu pus na lousa, tem 26, tá? Ou desenvolver alguns que a gente sugere aqui no nosso canal, como da militarização das escolas, esse nunca caiu na VUNESP, pode ser um tema bom, link aqui. Ou da proibição dos rodeios, nunca caiu na Unesp, é um tema bom, link aqui. Ou da uberização, esse já até caiu numa prova da Unesp, mas pode cair de novo. Link aqui de novo, tá? São temas possíveis para esse ano, eu acho que vale a pena você ir treinando com eles. E claro, a gente está preparando, olha que surpresa, daqui a pouco, uma lista completa com os temas desse ano, com as questões polêmicas mais atuais. A gente já fez uma lista com os temas mais esperados para o Enem. De novo o link, só tô dando o link aqui hoje. Mas como a VUNESP fecha as provas dela mais pra frente, a gente ainda vai esperar um pouquinho mais para colocar a lista da VUNESP, para ver o que está acontecendo, para tentar trazer os temas bem completos, tá? Mas espera que em breve a gente vai colocar aqui uma lista de temas da VUNESP. E se você
Tá vendo esse vídeo e já passou novembro? Dá uma olhada aqui na descrição que o link já deve estar no ar, beleza? Mesmo assim, se você tem sugestões de temas com essa cara da VUNESP, não é tema Enem, tá? Temas com dilema, dois lados, pode ir deixando aqui nos comentários. Vamos ver seus palpites, vamos ver se eles batem com os nossos e principalmente, assim você nos ajuda a entender o que você quer, o que você está pensando sobre os temas. E, óbvio, se além disso você quiser ver uma redação desenvolvida nesse modelo, a gente tem algumas, no plural, aqui no canal. Clica no card no final do vídeo, vai ter como sugestão para você ver. E, claro, se eu te ajudei, comenta aqui me contando de que forma a gente está te ajudando. Assim eu sei que eu estou indo pelo caminho certo. Claro, sempre que tiver uma sugestão ou dúvida, deixa aqui nos comentários que sou eu mesmo que respondo todos. E clica, se inscreve no canal, ajuda a gente, divulga para os amigos, que isso faz uma diferença incrível para a gente continuar te dando esses vídeos aqui gratuitamente, tá bom? Até o próximo vídeo, beijo no coração.